O intestino do bebê. Tem sido um assunto recorrente essa semana e devido a isso eu resolvi trazer esse tema aqui para essa live para conseguir tirar as dúvidas de vocês, esclarecer aquilo que vocês estão precisando saber e poder, claro, ajudar vocês e os bebezinhos que podem estar sofrendo aí com o intestino em casa. Então, se é a primeira vez que você está acompanhando aqui, já vou me apresentar mais uma vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e estou aqui sempre para poder ajudar você a te mostrar o caminho correto para a gente conseguir acabar com as cólicas e refluxo do seu bebê em 3 semanas. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o intestino dos bebês. Então, gente, quando a gente pensa em intestino, a gente precisa pensar em uma estrutura essencial do funcionamento do nosso organismo. E você pode parar para pensar e falar, mas é claro que é essencial para o funcionamento do organismo. Sem intestino não dá para a gente viver também, né? Mas o que é mais importante do intestino em relação a isso que eu acabei de falar para você é que o intestino é conhecido como o nosso segundo cérebro. Então, é um órgão de extrema importância para o nosso corpo, tem um conjunto de inervações, de questões de produção, até de questões hormonais para o nosso corpo, estímulos ali de produção hormonal e aquele hormônio do bem-estar que a gente fala, tem muita relação com o intestino. Então, o intestino ele é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. E para o bebê não seria diferente. O bebê também precisa ter um intestino funcional, um intestino regular, para que todo o organismo dele consiga funcionar de uma forma melhor. Tanto é que eu sempre falo para as mamães, quando o bebê tem algumas alterações intestinais, como cólica ou excesso de gases, isso pode influenciar até no refluxo, pode influenciar em outros sintomas também. Então, alterações que ocorrem dentro do intestino do bebê podem favorecer sobrecargas em outros órgãos também. Então, é um órgão extremamente importante que a gente precisa cuidar, precisa dar atenção para ele e precisa se preocupar mesmo, tá? Quando a gente pensa em intestino, como eu falei para vocês, tem todo aquele processo de funcionamento do organismo, todas as respostas de funcionamento que o organismo tem em relação ao intestino e existem estruturas importantes que vão comandar o funcionamento do intestino. Então a gente precisa pensar que todos os órgãos do nosso corpo, na verdade, eles não estão dispersos aqui dentro do abdômen, aqui no tórax, dentro do nosso corpo à toa. Eles têm uma zona de comunicação. Todos os órgãos dependem de uma boa comunicação de nervos. Então, do nosso crânio e da nossa coluna, saem nervos que vão comandar o funcionamento da maioria dos órgãos. Então, quando a gente tem alguma alteração nessa região aqui, pode favorecer uma sobrecarga de funcionamento dos órgãos também. Então, para que a gente comece essa live com um entendimento, começando a pensar um pouquinho mais em relação ao intestino, não só como a função de defecar, mas como todo o processo de funcionamento dele, a gente precisa pensar no bem-estar de todo o corpo, do funcionamento adequado de todo o corpo. Porque pode parecer estranho para você, mas um bebê que tem uma alteração lá na cabeça, no crânio, pode ter um mau funcionamento intestinal. Isso acontece muito, gente. Muitos bebês têm cólica, têm alterações intestinais, sobrecargas de funcionamento do intestino por conta de alterações que podem vir aqui da cabeça. Por quê? Por alterações de funcionamento de estruturas aqui dessa região. Então, o bebê que tem, por exemplo, um torcicolo, que é um bebê que tem a cabecinha mais tortinha assim, ele pode ter uma sobrecarga de funcionamento, uma compressão de alguns nervos importantes aqui da base do crânio, que vão chegar para comandar o funcionamento do intestino. E aí, se esse bebê tem uma sobrecarga desse nervo, se tem uma alteração desse nervo, o intestino não vai funcionar bem. É como se a gente estivesse pensando nesses nervos como uma zona de comando, como eu falei. Então, imagina o interruptor lá na parede e a lâmpada. Para você acender a lâmpada, você precisa apertar aquele botão. E tem um fio que comunica para que a eletricidade chegue até a lâmpada. Se existe uma alteração naquele botão, na região de onde está saindo aquele fio, a comunicação vai ser errada. Então, aquela lâmpada pode piscar, aquela lâmpada pode falhar.
Se existe uma alteração de funcionamento ao longo daquele fio, se existe um fio desencapado, se existe um fio arrebentado, ele também não vai chegar uma eletricidade lá para a lâmpada. E para o nosso organismo também funciona dessa forma. O nervo está saindo aqui da região do crânio, se tem uma compressão na saída dele aqui já, como se fosse a analogia do interruptor que eu falei para vocês, vai ter uma alteração de resposta lá para o funcionamento do intestino. Se ao longo desse nervo, por onde ele está passando aqui por dentro do corpo do bebê, existe algum ponto de compressão desse nervo também pode ter uma resposta alterada lá para o intestino. Então a gente depende de zonas importantes funcionando adequadamente para que o intestino funcione bem. E aí a gente precisa entender sobre isso para poder oferecer essa boa qualidade de vida para o bebê. Então não adianta pensar em qual chá que eu vou dar, qual remédio que eu vou dar, vou usar supositório. Então esses são métodos que são usados em caso de, às vezes, de emergência ou em casos de que é pensado somente ali naquela região, naquela questão intestinal de evacuação. Mas a gente precisa pensar em todo o funcionamento do corpo do bebê, em todo o sistema dele, para que tudo funcione de uma forma adequada. Aqui, por exemplo, ó, aqui o lado direito do bebê, tá? Deve estar invertido para vocês por conta da câmera, mas aqui do lado direito do abdômen do bebê, um pouquinho acima do quadril dele, existe uma válvula, chama válvula iliocecal. É uma válvula de comando, então tem o intestino delgado, que é um intestino maior, e aí vem para o intestino grosso, que é a porção final do intestino. Então existe uma válvula chamada válvula iliocecal, que é uma válvula, uma zona de comando, uma zona de passagem entre um intestino e outro. E é por ali que vão passar as fezes, por ali que vão passar os gases, quando está sendo ali absorvido no intestino delgado, para ir para o intestino grosso para que seja eliminado. Se existe, por exemplo, uma alteração nessa válvula, por uma compressão, essa válvula é uma estrutura pensada como se fosse uma portinha, tá? Para ficar claro para vocês. Então, se existe uma tensão de músculo em cima dessa região, uma sobrecarga, ele pode ter uma alteração de funcionamento dessa válvula e aí pode começar a ter excesso de gases, excesso de distensão abdominal, o bebê fica muito distendido por conta disso, o bebê pode ter diarreias também, pode ter alteração nessa válvula causando a diarreia, porque as fezes vão passar de uma forma às vezes mais líquida e não consegue formar ali um pouco do bolo fecal para ficar aquelas fezes mais pastosas. São fezes que podem ter um cheiro mais forte também. Então, todo o trânsito intestinal também é muito importante. Então, pensar na questão de funcionamento, das estruturas que vão comandar o intestino e também ali no trânsito intestinal. Aí vem as questões, como as mamães me perguntaram bastante ao longo dessa semana, vocês que acompanham meus stories aí estão vendo as caixinhas de perguntas, muitas perguntas sobre intestino, meu filho está com diarreia, meu filho está com o intestino preso, o intestino do meu bebê funciona irregularmente. Então são várias questões que preocupam as mães, porque o bebê que tem uma alteração intestinal, ele começa a ter uma mudança de comportamento, principalmente se esse intestino estiver preso, se esse intestino estiver lento. O bebê às vezes fica aí, tem bebês que ficam 10 dias, mais de 10 dias. Teve uma caixinha de perguntas, eu acho que essa eu não cheguei ainda a responder, mas a mãe falou ali que o bebê fica 13 dias, ficava 13 dias sem defecar. Gente, imagina uma criança, um bebezinho ali de 1 mês, 2 meses, 13 dias sem conseguir defecar. Isso não é normal. A gente tem que entender que existem sim processos diferentes de funcionamento de cada corpo, de cada bebê, mas o processo ali ele não pode demorar tanto assim também. Então, com certeza um bebê de 10, 13 dias, assim como esse, que fica com o intestino irregular, o intestino lento, é um bebê que vai ter mais distensão abdominal, aquele abdômen que fica distendido, a barriga durinha, é um bebê que vai ter muitos gases, é um bebê que vai ficar irritado. Vocês já ouviram falar naquela expressão enfesado? Enfesado vem de fezes, então a pessoa fica brava por conta de estar cheia de fezes. E com o bebê não é diferente, o bebê também fica enfesado, o bebê também fica irritado. Olha, a Ana falou, Miguel está há 4 dias, já está super irritado. Então, o bebê fica irritado porque aquele trânsito intestinal não está funcionando bem, não está muito legal. Então, imagina toda aquela estrutura abdominal dele cheia de fezes
e não está conseguindo eliminar aquilo ali. O bebê começa a fazer força constantemente, começa a se apertar, começa a se espremer, e aí isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais com dor, aquele abdômen dele fica dolorido, fica sensível. Então a gente precisa ajustar algumas coisas, alguns padrões, para que esse bebê comece a ter um trânsito intestinal mais adequado também. Alguns processos intestinais alterados podem estar relacionados à alimentação da lactante, tá? Então, quando esse bebê aí tá mamando no peito, então algumas questões alimentares influenciam isso, a gente vê dentro da prática clínica ali, as mães mesmo relatam para mim alguns alimentos que são ali mais complicados para que elas consumam, fazem com que o bebê acabe tendo aí mais reações intestinais. Então existem alguns alimentos que você vai observar dentro da sua rotina que podem piorar ali essa função intestinal do bebê, pode deixar o intestino mais lento um pouquinho, mais irregular. Existem alguns processos também de funcionamento do corpo e isso tem acontecido nessas últimas semanas, que eu diria talvez nesse último mês, com muita frequência. Então, vocês estão percebendo, todo mundo está percebendo que as crianças estão ficando muito mais resfriadas, tem muito mais facilidade de ter aí uma gripe por questões virais. Por quê? A gente entende, a gente pensa nisso como questões importantes que, por conta da pandemia, é claro, a gente ficou muito tempo isolado, então a nossa imunidade, de certa forma, mudou, e as das crianças também, então tem uma tendência muito maior quando vão para a escola, as crianças maiores a ficarem resfriadas com mais facilidade. Tenho certeza que isso deve estar acontecendo ou já aconteceu na casa de vocês. A gente tem tido aí muito mais aparente crises de bronquiolite, que é uma alteração viral também, então os bebezinhos com alterações respiratórias importantes. Então, são processos que estão acontecendo, a gente está sujeito a isso nos dias de hoje. E alterações, questões respiratórias, questões de gripes virais, por exemplo, podem influenciar o mau funcionamento intestinal do bebê também. Se para a gente que é adulto, o nosso organismo já muda quando a gente está gripado, quando a gente tem acesso a algum tipo de vírus, imagina para o bebê. Então, uma gripezinha viral ali que o bebê acaba tendo pode sim favorecer para que ele tenha diarreias, para que ele tenha desconforto, para que ele tenha um mau funcionamento intestinal, e isso aí vai favorecendo algumas alterações. Então, tem bebês que têm problemas intestinais, alterações como diarreia, por exemplo, e aí a gente precisa pensar que quando o bebê tem uma diarreia, ele tem quase que uma limpeza de todo o trânsito intestinal. Então, até formar aquele bolo fecal de novo, formar aquelas fezes de novo, o intestino combater, conseguir voltar a um equilíbrio, pode demorar um certo tempo. Então, se o seu bebê teve um processo de diarreia, por exemplo, pode ser que depois disso, quando o intestino dele voltar ao normal, ele fique alguns dias até conseguir defecar de novo. E aí a gente vai estimulando, vai ajudando esse bebê para que até o período desse intestino dele voltar a funcionar bem, para que ele não tenha irritabilidade por conta de excesso de gases, por exemplo. Então, uma liberação desse trânsito intestinal, um estímulo desse trânsito vai fazer bem para esse bebê. Existem alguns casos de bebês que têm fezes mais gosmentas, às vezes esverdeadas, gosmentas. Então, os bebês que têm essas fezes mais gosmentas, é um processo natural do intestino dele também. Às vezes, quando o intestino entra em sobrecarga, tem uma alteração como uma diarreia, por exemplo, quando ele volta a funcionar, ele libera uma mucosa da parede intestinal. Então, dentro da parede do intestino existe uma mucosa. E aí ele libera um pouco dessa mucosa, por isso que essas fezes vêm com um aspecto mais grudento, um aspecto gosmento, parecendo que gruda, parecendo um chiclete. Em alguns casos, pode vir esverdeado também. Por quê? Porque durante esse período de tentativa de voltar ao bom funcionamento intestinal, ele liberou essa mucosa da parede e ele teve um processo diferente para esse intestino voltar. E aí isso fez com que, às vezes, as fezes ficassem mais esverdeadas. Alguns casos também podem acontecer de bebês que são alérgicos, bebês que são APLV, que têm alergia à proteína do leite de vaca, ter essas fezes às vezes mais esverdeadas também. Bebês que usam fórmula, isso é bem comum de acontecer. Então, a gente precisa pensar que o organismo do bebê foi preparado,
foi feito para ter acesso ao leite materno. Mães que não conseguiram amamentar entram com a fórmula, que é um complemento ali, e é uma fórmula especializada, pensada justamente para que quase que, eu diria, substitua mesmo o leite materno. Só que existem bebês que têm um processo alérgico, têm um processo de dificuldade de conseguir fazer a absorção dessas fórmulas, desse intestino conseguir funcionar bem, porque ele não estava 100% preparado para aquilo ali ainda, mas o organismo dele vai se adaptar e ele vai conseguir. Então, por isso que muitas vezes as fezes acabam ficando esverdeadas nesses bebês, mesmo os que não têm esse processo de alergia ao leite, eles podem ter as fezes esverdeadas, e os que têm o processo alérgico, aí que tem alergia ou intolerância, às vezes à lactose, porque a gente sabe que as fórmulas comuns, elas são à base de leite de vaca. Então, o bebê que tem um processo alérgico ou uma intolerância, ele pode ter irritabilidades aí com o uso da fórmula. Então, pode ter diarreias, pode ter, às vezes, até vômito. Então, o bebê que tem a PLV é um bebê que tem muitos sintomas. Então, é um bebê que dificilmente ele consegue melhorar enquanto está sendo oferecido para ele aquele sistema agressor. Porque imagina que o intestino dele está pronto para fazer a digestão ali de um tipo de leite, e quando é oferecido para ele o leite que tenha o leite de vaca na substância, no composto, ele não tem capacidade de conseguir fazer quebra daquele leite, ele não consegue digerir aquele leite. E aí ele começa a ter processo de dificuldade nesse processo mesmo, e aí ele acaba tendo mais desconforto, e aí que ele tem os sinais ali, os sintomas da alergia. Então isso pode acontecer aí nos bebês que têm esse processo de alergia, bebês que são APLV. Aqui uma pergunta interessante em relação ao leite de vaca. O bebê que não pode com leite de vaca, ou no caso que tem algum tipo de alergia, quando for maior também tem uma tendência a não conseguir consumir? Nem sempre. Às vezes o organismo do bebê consegue, com o passar do tempo, criar ali barreiras para conseguir fazer quebra desse leite, e pode ser que ele consiga consumir no futuro, por exemplo. Não dá para garantir, depende do nível de alergia desse bebê, mas é bem possível que ele consiga sim. Então, aí vocês falam em relação às cólicas, os bebês que têm o intestino alterado, tem às vezes excesso de gases, tem desconfortos de cólica. Esse bebê está sofrendo mesmo, gente. Esse bebê está com dor. Imagina pra gente que é adulto, que uma cólica intestinal já causa tanto desconforto, já causa tanto desarranjo mesmo, a gente fica mal. Imagina o bebezinho que não tem ainda não teve muito contato com nada na vida. E a primeira coisa que ele tem contato é com dor. Nossa, isso pro bebê é triste demais. Então você vai perceber que o bebezinho com cólica, que tem alterações intestinais, o tipo cólica, é o bebezinho que tem o abdômen distendido, a barriguinha estufada, aquela dorzinha ali em todo o abdômen dele. É aquele bebê que se contrai constantemente, que faz muita força para tentar eliminar aqueles gases ou aquelas fezes que estão ali. E a cólica é diferente dos gases, gente. O bebê que tem cólica, é claro, ele vai ter gases, todo bebê tem gases acumulados ali, às vezes em excesso, às vezes não. Mas as cólicas, elas são diferentes dos gases. Então, os gases são ali bolhas de ar que estão dentro do intestino do bebê, e as cólicas são contrações. Então, contrações ali de parede intestinal do bebê para tentar fazer um bom funcionamento, e nessas contrações aí acaba causando dor, acaba causando desconforto. Então, o bebê acaba se contraindo, se percebe que o bebê leva o corpinho para frente, ele tenta meio que se apertar um pouquinho para conseguir aliviar aquela dor e aquele desconforto. E aí esse bebê que está sofrendo com cólica é um bebê que tem aí muito acesso à dor, a muito desconforto. Eu falo sempre que o bebê pode ter dor de refluxo, ele pode ter dor de cólica. A dor de refluxo também é muito intensa, mas eu diria que a dor de cólica é ainda mais, porque o choro do bebê de cólica, ele é um choro constante. É aquele choro que dura ali horas, pode durar 1, 2, 3 horas. Diversas mães chegam para mim relatando que o bebê tem choro de 3 horas seguidas, 4 horas seguidas, bebês que passam a madrugada inteira chorando de cólica, e aquele choro que às vezes interrompe um pouquinho, daqui a pouco já começa de novo naquele ciclo de contração. E imagina a dor que esse bebê está passando, a dor que esse bebê está sentindo, é
é triste demais pensar que o bebezinho pode passar por isso. Ó, já recebi várias perguntas, deixa eu ver qual que eu vou abrir aqui. Ó, pergunta aqui da Fernanda. Boa noite, até quantos dias é normal o bebê não fazer cocô? Ele mama no peito. Ó, você vai ouvir de alguns profissionais de pediatria que às vezes até 10 dias é normal. Eu não considero como normal. Pode acontecer, pode ser comum em algumas crianças, mas eu não vejo como uma normalidade. Vai depender de muitos sinais associados. Por exemplo, se o seu bebê, durante esse período, tem o abdômen muito distendido, é um bebê que fica com a barriguinha constantemente estufada, distendida, se é um bebê que fica irritado, se é um bebê que tenta fazer contração, que o tempo todo ele está tentando fazer força para eliminar aquelas fezes. Então, é um bebê que tem aí as crises de cólica muitas vezes, que passa os dias irritado fazendo contração, também passa as noites irritado fazendo contração. Aquele bebezinho que quando você coloca ele para dormir, ele começa a gemer, às vezes dormindo mesmo, é um bebezinho que geme, porque ele está tentando eliminar aqueles gases. Às vezes ele libera os gases, acalma um pouquinho, daqui a pouco começa de novo. Então, o ideal é que o intestino do bebê, o esperado, pelo menos todo dia, um dia sim, um dia não, sem sintomas associados, tá? Sem desconforto. Passou de um dia com desconforto associado, aí a gente já precisa intervir, porque esse bebê está sofrendo com desconforto, está sofrendo com dor. Então, é muito relativo a essa questão de até quantos dias é normal, porque depende muito desses sintomas associados. Se ele tiver dor ali enquanto o intestino não está funcionando, então não tem nada de normal nisso aí. Então, dor é uma coisa que existe, a gente está sujeito a sofrer, o bebê está sujeito a sentir dores, mas a gente não precisa deixar ele sofrendo com dores por tanto tempo. A gente tem métodos, tem técnicas que a gente pode fazer, formas de conseguir ajudar. Então, se existe, a gente oferece para essa criança para que ela não tenha acesso à dor. Deixa eu escolher outra pergunta aqui. A Leia. Bebê que toma fórmula pode ficar com o intestino lento? Minha bebê tem 3 meses e está abandonando o peito. Ó, muitos bebês podem ter uma reação em relação à fórmula, pode ter uma rejeição também. Porque, como eu falei no começo da live, às vezes esse bebê pode ter um processo alérgico, uma certa intolerância em relação ao leite de vaca que está dentro da fórmula. Então, ele pode ter uma dificuldade de conseguir fazer uma quebra desse leite ali, das proteínas desse leite, para que o organismo dele faça a digestão. Então, ele pode ter uma certa dificuldade, e aí isso vai influenciar no intestino. Então, se ele não consegue fazer uma boa digestão daquele leite, o intestino tem uma tendência a funcionar de uma forma equivocada, uma forma errada, às vezes com processo de diarreia, às vezes com processo de intestino preso, e aí fica aquele intestino meio bagunçado, que não funciona bem de nenhum jeito. No seu caso, ele está, como você falou, o bebê de 3 meses está abandonando o peito. Difícil o bebê de 3 meses que queira abandonar o peito quando está tudo bem. Então é sinal de que às vezes ele pode estar com alguma sobrecarga. Então, às vezes ele pode estar tendo uma dificuldade na sucção, ele pode ter uma restrição na boquinha, na língua dele, que dificulta para que ele faça uma boa sucção. E aí ele acaba abandonando ou brigando com o peito. Por quê? Porque não consegue mamar. Ou o fluxo está baixo, então a quantidade de leite não está sendo suficiente para ele, então o estímulo para aumentar essa produção pode ser bom também. Então existem estratégias que podem ser feitas para que esse bebê às vezes não precise chegar a utilizar uma fórmula, para tentar melhorar essa questão da amamentação ali materna para ele, para que ele não chegue a utilizar uma fórmula. Olha, essa aqui é uma das que eu mais escuto. A Cássia, bebês podem tomar chá de erva doce ou camomila? Não, gente, até 6 meses o bebê não pode tomar nada dessas coisas. O bebê, ele precisa apenas do leite materno. O bebê, o organismo dele foi preparado para que até 6 meses ele tenha acesso apenas ao leite materno. Então ele consegue quebrar aquelas moléculas, aquelas partículas que existem ali no leite materno para conseguir fazer o processo digestivo. O corpo dele está preparado para isso. As mucosas internas digestivas dele estão preparadas para isso. As enzimas que existem dentro do organismo do bebê estão preparadas para isso. Então, elas não estão preparadas para um outro sistema que vai ser agressor. Então, imagina um bebezinho que está constantemente só com leite materno, você oferece para ele um chá,
que tem água, que tem erva, às vezes tem gente que coloca açúcar. Então imagina tudo isso para que o bebê consiga fazer um processo digestivo disso. Muitas vezes o bebê vai piorar os quadros que ele está apresentando. Então tem bebê que quando toma chá, às vezes fica com mais cólica, com mais desconforto, porque o intestino dele já não está legal, já não está conseguindo fazer esse processo de funcionamento, e ainda assim tem que fazer a digestão de mais uma substância que ele não estava acostumado. Então não é uma boa para o bebê até 6 meses, tá? Bastante perguntas aqui, hein? Deixa eu escolher uma boa aqui para vocês. Ó, aqui uma pergunta, não vou abrir, mas ela tem relação com o que eu estava falando. Meu bebê fez 1 mês ontem, às vezes observo que sai no cocô dele um negócio que parece catarro. Lembra quando eu falei no comecinho da live sobre a liberação de uma mucosa da parede intestinal? Então, às vezes, o intestino do bebê libera uma mucosa, como se fosse uma parte da parede intestinal, ali, uma mucosa, e isso faz com que as fezes tenham esse aspecto gosmento, grudento, que parece ali quase um catarro. Então, pode acontecer por conta disso, devido, às vezes, uma diarreia que o bebê teve, um desarranjo desse intestino, e aí, quando ele está tentando voltar a funcionar bem, ele pode liberar essa parede, essa mucosa intestinal. Ó, mais uma pergunta aqui. A Vanise, o que devo fazer com o recém-nascido que está há 5 dias sem fazer cocô? Gente, a gente precisa, como eu falei para vocês, entender primeiro algumas etapas de funcionamento do corpo do bebê, alguns processos de funcionamento. Então, se o bebê tem, por exemplo, uma inclinação da cabeça, se ele tem ali um torcicolo, isso pode favorecer uma alteração de funcionamento da inervação, da zona de comando do intestino dele. E aí isso pode fazer com que o intestino dele seja irregular. Então, são processos alterados aqui, só que causados aqui. Então, a gente precisa entender se o bebê tem um torcicolo, por exemplo, corrigir esse torcicolo para que esse intestino volte a funcionar bem. Se é um bebê que está mamando no peito, observar questões alimentares. Então, da sua alimentação mesmo, mamãe. Se você está comendo alguns alimentos que você percebe que podem piorar ali esse intestino, que podem travar um pouco mais esse intestino. Então, por relatos de mães, alguns alimentos que podem favorecer carne vermelha, às vezes leite e derivados. Algumas mães referem que, às vezes, quando comem amendoim, o bebê pode ter crise de cólica ou intestino que muda um pouco. Então, vários alimentos que você está consumindo vão alterar o seu corpo, vão fazer com que você entre num processo de desbiose, de desequilíbrio do seu intestino, do intestino da mãe, e isso pode chegar para o bebê de certa forma. Então, imagina que você é um organismo, é um corpo que está produzindo um alimento. Se o seu corpo está doente, ele vai produzir um alimento que não é tão eficaz assim. Tá? É claro que a gente precisa pensar que quando você produz o leite, o teu corpo consegue combater tudo que ele precisa para deixar aquele leite cada vez mais, digamos, limpo, pronto para o seu bebê consumir. Só que se tem algum processo alterado do funcionamento do seu corpo, principalmente do seu intestino, isso pode chegar como uma sobrecarga para o seu bebê, sim. Tá? Então, cuidar do corpo da mãe, da lactante, pode fazer com que melhore as condições de intestino do bebê também. Ó, a Sandra aqui perguntando, minha bebê sente muita cólica, posso dar Luftal? Gente, quando vocês começarem, quem ainda não acompanhou muito os meus conteúdos, está chegando aqui recentemente, vocês vão começar a perceber que existe uma confusão importante em relação aos sintomas de cólica e de refluxo. É muito comum que isso aconteça porque a cólica é o sintoma mais famoso. O refluxo é aquilo que você acredita que só aparece quando o bebê vomita, só que nem sempre é assim, tá? Então, o bebê que tem refluxo, ele também pode ter dores e essa dor ser confundida com cólica. E aí, qual que é o principal problema? Quando é dado, por exemplo, o Luftal ali, o medicamento para ajudar nos gases, para um bebê que tem refluxo, achando que esse bebê tem cólica. Tá entendendo o que acontece? Aí o que acontece? Esse sistema do estômago do bebê está sensível e aí vai entrar um remédio ali que não tem por que estar ali, porque esse bebê não tem cólica, esse bebê tem dor de refluxo e vai piorar ainda mais a digestão do bebê. E aí tem muitas mães que oferecem esse remédio para o bebê e percebem que o bebê começa a piorar. Se você já aconteceu isso com você, você deve estar assustada aí, eu tenho certeza.
porque os sintomas podem piorar, então o bebê pode ficar com mais dor e mais desconforto depois de tomar um remédio que seria para melhorar, só que o remédio não está sendo para o sintoma correto. Então existem dores de cólica, dores de refluxo, e as duas precisam ser entendidas inicialmente. Aí, em relação a oferecer um medicamento como esse para o seu bebê que está sofrendo com cólica, o que ele vai fazer? Ele pode tentar amenizar um pouco daquele problema, só que sempre vai existir um sistema agressor, alguma coisa no corpo dele que está funcionando errado, que está fazendo com que ele tenha essas crises constantes. Pode ser também um sistema de questões alimentares, como eu falei. Então, um bebê que tem uma alergia ao leite de vaca, ele pode ter processos de desconforto, processos de alteração de funcionamento intestinal, favorecendo a cólica por conta disso. Então, você dá o remedinho ali para o seu bebê achando que vai fazer efeito, que vai funcionar, só que você continua consumindo os alimentos que estão fazendo mal para ele. E esse bebê vai continuar numa crise, vai continuar em crise constante. Todos os dias ele vai ter desconforto. Então, eu vejo melhor do que oferecer um medicamento para o bebê é primeiro entender o que está acontecendo com ele, realmente é uma cólica ou realmente é um refluxo, e aí sim fazer um tratamento específico que vai melhorar as condições que estão causando essa dor dele e não dar o remédio só para mascarar o problema. Uma pergunta que eu não estou conseguindo compartilhar, mas uma mãe pediu para eu falar sobre a disquesia. Disquesia, para quem nunca ouviu falar nesse termo, nunca ouviu falar sobre isso, é quando o bebê parece que está fazendo cocô, no corpo dele, no organismo dele, ele tem uma sensação de que ele está pronto para fazer cocô, parece que ele vai conseguir fazer e ele não consegue fazer. Então ele tem essa dificuldade de conseguir coordenar o funcionamento do organismo dele para conseguir defecar. Então ele tem uma sensação de que ele está fazendo, que ele parece que vai fazer e não consegue. E aí esse bebê fica irritado porque ele fica constantemente fazendo força, se espremendo para tentar fazer alguma coisa que não está pronta para ser feita. Então a disquesia funciona mais ou menos assim para vocês entenderem. É muito legal a gente falar sobre a questão dos supositórios também. Não sei se vocês já precisaram usar supositório no seu bebê. Muitas mamães já usaram supositório no bebê. Gente, alguns supositórios vocês sabem que tem ali uma medicaçãozinha, uma coisa que ajuda esse intestino a funcionar, e é como se ele fosse fazer uma limpeza do trânsito intestinal. Então, colocou o supositório, ele vai ter um estímulo de relaxamento de esfíncter ali, vai fazer uma limpeza desse trânsito. Muitas vezes o bebê defeca em quantidade excessiva, às vezes o bebê tem diarreia, e aí o que acontece? Geralmente o supositório é utilizado quando já está no estado crítico, então o bebê ficou ali 10 dias às vezes sem fazer cocô, 5, 10 dias sem fazer cocô, e aí isso fez com que fosse necessário utilizar um supositório. Aí foi utilizado o supositório e acredita-se que depois do supositório tudo vai ficar normal, mas não vai. Então imagina um intestino que foi limpo, que acabou eliminando todas as fezes que estavam prontas para sair ali. Agora esse intestino precisa produzir novas fezes, precisa fazer um novo bolo fecal. E aí começa o ciclo do problema, porque esse bebê que teve que ser submetido ao uso do supositório vai permanecer por mais alguns dias com esse intestino irregular. E aí o que vai acontecer? Vai passar ali 7 dias, 10 dias, vai precisar fazer o quê? Usar o supositório de novo. Então, se esse ciclo está acontecendo com o seu bebê, a gente precisa organizar o corpo dele primeiro. Precisa oferecer um estímulo correto, ao invés de fazer um estímulo quase laxativo para ele. Então, é claro que não é um laxante, mas é como se fosse, você está estimulando uma limpeza intestinal do bebê ali. E aí, esse intestino dele pode estar sofrendo uma sobrecarga por outras questões, por outros motivos, como o torcicolo, por exemplo, que eu falei para vocês. E aí ele está constantemente com uma alteração desse trânsito intestinal, uma irregularidade desse intestino. E aí o que acontece? Cada 10 dias vocês vão lá e colocam o supositório. Então esse supositório está fazendo um trabalho de limpeza, ele está fazendo um trabalho de último caso ali. Só que ele não está corrigindo o problema, por isso que esse bebê fica constantemente dessa forma. E aí isso não é legal, porque esse bebê vai ter dor, vai ter desconforto, vai ter toda uma alteração de funcionamento ali que vai causar uma sobrecarga grande para ele. Então, entender o que está acontecendo ali com o bebê, corrigir essas alterações é o mais importante a ser feito. Ó, a Cris Costa, 10 dias, coloquei supositório e saiu pouco cocô, achei estranho.
cada bebê vai responder de uma forma. Tem bebê que vai eliminar mais o supositório, tem bebê que vai eliminar menos, vai depender muito de cada criança. Mas entender que esse processo de uso do supositório não está resolvendo o problema, tá? Então ele está amenizando ali uma crise, uma crítica, um processo crítico de funcionamento do intestino do bebê, mas não está resolvendo o problema não. Ó, vou dar uma dica agora para vocês, respondendo essa pergunta de um papai, aproveitando que tem papai comprometido aqui também. Então, terça-feira teve uma live exclusiva para os papais. Gostei de ver que tem papai fazendo pergunta. Então, de presente para você, Eduardo, vou dar essa dica aí, com certeza todo mundo vai gostar. Então, ele quer saber o que ele pode fazer para aliviar de imediato as cólicas. As cólicas são dores que dificilmente passam de uma forma fácil, tá? O que a gente precisa fazer para resolver as cólicas é deixar que elas não existam. Então, que elas nem cheguem a acontecer, para que o bebê não precise nem passar por esse processo doloroso, passar por essa dor. Porque, como eu falei no começo da live, imagina para um bebê que tem todo um processo do corpo dele de funcionamento, está tendo contato a primeira vez com dor, com cólica, não é legal, né? O bebezinho ali sofrendo, tendo os primeiros dias de vida dele com dor. Então, a gente precisa fazer técnicas e coisas específicas que vão fazer com que esse bebê não chegue a ter essas crises de cólica, tá? Então, a cólica é um sintoma bem complicado, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar, para aliviar, só que não vai resolver 100%, tá? Eu estou avisando você aqui, mas isso pode ajudar um pouco. Ó, a Ana falou que tá amando a live, confesso que o chá já estava pronto. Não faz isso, Ana, pelo amor de Deus. Você vai estragar o Miguelzinho. Faz o seguinte, Ana, pega esse chá, molha numa toalha e faz o que eu vou ensinar agora para você. Ó. Gente, então, o que vocês podem fazer para aliviar um desconforto de cólica de imediato? Temperatura, tá? Pensar em coisas quentes. Quando o bebê tem desconforto de cólica, quando ele tem uma crise ali, uma dorzinha, a gente precisa oferecer temperatura mais quente. Por que vocês acham que o bebê relaxa na hora do banho? Por causa da água quente, que a água quente diminui as tensões abdominais dele. E a gente vai oferecer isso para ele. Pode ser durante o banho, pode ser em outras situações. Você pode molhar uma toalhinha com uma água quente ou com um chazinho de camomila, por exemplo, como eu falei para Ana. Ao invés de dar o chá para o bebê tomar, molha a toalhinha naquele chá lá e deixa na região da barriguinha. Cuidado para não queimar, porque a pele é sensível, tá, gente? Cuidado para não queimar. Mas colocar uma toalhinha morna aqui, colocar às vezes a mão bem aquecida pode ajudar, colocar uma bolsa térmica. Então tudo isso pode aliviar aquele momento de dor do bebê. Bolsinha de semente pode usar também. Então ajuda a aliviar aquele desconforto. Mas ó, Eduardo, então para você essa, hein? Tô te ensinando uma técnica para você aliviar de imediato, mas não vai resolver o problema, tá? Pensando que todo o trânsito intestinal do bebê precisa ser regulado, todas as alterações da região do pescoço precisam ser reguladas, as alterações da coluna precisam ser reguladas, as questões alimentares da mãe ou a forma de oferecer o leite para o bebê ali para que entre menos ar durante a mamada também precisa ser observado e ajustado. Então é uma forma dessa forma com a bolsinha térmica, é uma forma de amenizar em caso da crise. Só que o que é o objetivo? A gente não deixar esse bebê sofrer uma crise, não deixar ele ter contato com dor, tá? Então acredito que vai ajudar e vai responder a sua pergunta. Então por isso que dentro da consultoria, dentro dos atendimentos, dentro do curso online, eu ensino vocês a resolver todo o processo para que o bebê nem tenha crise de dor. E quando vocês vão entendendo todo esse funcionamento do corpo do bebê, vocês vão vendo o quanto é possível vocês melhorarem aí as condições de funcionamento do organismo do bebê para que ele não tenha dor, para que ele não tenha desconforto dessa forma. Então é bem legal mesmo, é uma mudança gigantesca que acontece ali em relação à cólica, refluxo, que os bebezinhos vão ficando tranquilos e as mães cada vez mais agradecidas e os pais também, viu, Eduardo? Parabéns por você estar aqui, ter feito perguntas, que mais pais possam se inspirar em você e percam a vergonha de fazer perguntas. Eu sei que tem muitos pais que acompanham pelo Instagram da mãe também, que estão juntos aí assistindo, mas podem fazer pergunta, manda o nome de vocês aí, vamos interagir, vamos ajudar esses bebezinhos. Gostei de ver. Gente, então é isso.
Obrigado pela participação de todo mundo, já estou estourando meu tempo aqui da live e espero ter ajudado vocês mais uma vez. Nos vemos em breve, doutora, obrigada pela live. Que bom, Ana, espero vocês. Eduardo, obrigado. Semana que vem temos uma consulta com você, mas estamos sofrendo e preciso de umas dicas até lá. Oh, que maravilha! Espero vocês aqui então. Então são pais que moram pertinho. Que bom. Então os papais que moram longe não vão ter acesso, como o Eduardo, como a Ana, que podem trazer o bebê até aqui, mas podem ter acesso aí pelo curso e podem realizar as técnicas dentro da casa de vocês também, assim como as mamães encantadas. Vocês vão ver quantos relatos legais estão tendo. Estou fazendo aí, a gente está colhendo os relatos das mães e elas estão contando como que tem sido aí para elas aplicar as técnicas em casa com as próprias mãos. Elas estão se sentindo cada vez mais empoderadas, poderosas por conseguir tirar a dor do bebê com as próprias mãos, e isso para mim é muito gratificante. Então eu ensino vocês tudo o que vocês precisam fazer dentro do curso. Então em breve vocês terão acesso aí à possibilidade de participar da próxima turma com vagas limitadas sempre, tá bom?